Fuja da dor e busque o prazer. Certamente você já ouviu essa frase, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então fique até o final, porque hoje eu trago uma resenha mais que especial, que é o livro Por que Mortificar-se? O Valor do Sacrifício, do padre Luiz Fernando Sintra. Logo no começo do livro, ele já começa a definir o que é a palavra sacrifício, uma vez que nós vivemos num mundo hedonista, materialista, que já nem entende mais o significado dessas palavras como sacrifício, mortificação, penitência, e acredita que isso são resquícios de um passado medieval, obsoleto e obscurantista. Então ele vai dizer que o paganismo moderno, contemporâneo, ele se caracteriza por uma busca de bem-estar material a qualquer custo. E eles têm um pavor a tudo aquilo que pode causar um sofrimento. Então as palavras como Deus, pecado, cruz, mortificação, vida eterna acabam sendo coisas de um outro mundo, de um resquício de uma época que já não combina mais com os avanços do homem moderno e com a cultura de nossos tempos. Ele vai dizer que até mesmo os cristãos, quando perdem o sentido dessas palavras, a sua vida também perde o sentido, porque ele já não consegue mais entender que só podemos seguir a Cristo através de uma vida de sacrifício junto da sua cruz. Ele diz também que os novos propagadores do novo paganismo, aliado com a cultura cheia de diversões em massa, que deixam as pessoas alienadas, anestesiadas, também as deixam indispostas para qualquer tipo de sacrifício, gerando pessoas egoístas que só buscam coisas que afagam os sentidos e satisfazem, e também aquilo que passa. E o mais engraçado é que essas mesmas pessoas que se escandalizam quando ouvem falar de sacrifício são também as mesmas pessoas que, movidas por uma vaidade superficial, são capazes de se submeter a qualquer tipo de procedimento estético, seguindo um padrão de beleza aí imposto pela moda do momento. Então, a lógica funciona assim: se for para fazer jejum de carne às sextas-feiras, é uma loucura. Mas se for fazer jejum intermitente para emagrecer ou para a saúde, então é ótimo. Se for para se submeter a uma cirurgia plástica, perfurar partes do corpo, colocar piercing, tatuagem, é autocuidado, é amor próprio. Mas se for dormir no chão duro, tomar banho gelado, aí é loucura. O mundo, ele oferece meios de conforto e também de fugir de tudo aquilo que é custoso, ao mesmo tempo que inventa cada dia novos meios de tortura que tem como finalidade unicamente o bem-estar e a beleza estética ou mais anos de vida. A questão não é do sacrifício em si, porque todo mundo faz sacrifício quando vê algum benefício, mas do motivo pelo qual se faz o sacrifício. Porque se o médico mandar você dormir no chão porque aquilo vai fazer bem para sua coluna, aí tudo bem. Mas se for para você oferecer esse mesmo sacrifício como penitência pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados, aí já é loucura. É como se Deus ele merecesse menos, e Deus ele merece muito mais. Ele também vai dizer que todo sacrifício, seja ele para cuidar da saúde, da beleza, tem algum benefício, mas no caso do sacrifício que é oferecido a Deus, ele tem muito mais mérito. E as pessoas acham que elas não têm nada a ganhar, mas esse pensamento é falso. E mais adiante ele vai explicar o porquê que isso é falso. Ele diz que é preciso mortificar, que o sofrimento, o custo, a dor nos faz questionar a causa do porquê estamos sofrendo, porque isso contraria a nossa tendência para aquilo que é mais agradável, mais fácil, aquilo que brilha. E isso nos vai levar a questionar o porquê daquilo, qual é o lado positivo daquilo. Se não houver sentido para o sacrifício, a existência em si também se torna sem sentido. Ela se torna simplesmente algo absurdo, porque a gente não pode esquecer que seguir a Cristo é seguir também na sua cruz, como diz São Lucas no Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Segui-lo exige não só acompanhá-lo nos momentos gozosos, luminosos da sua existência, mas também avançar com ele nos momentos dolorosos. Cristo, ele desejava a cruz, ele não se esquivou, ele não protelou o seu desfecho. E por quê? Porque ele desejava resgatar a humanidade e reconciliá-la com Deus ao preço do seu sangue. Tanto nos momentos felizes como nos tristes e dolorosos, só assim que o cristão vai encontrar o Cristo
sempre ao seu lado, porque o mesmo Cristo que ama a vida é o mesmo que se dispõe a perdê-la. O mesmo Cristo alegre também é o Cristo que sofre, que chora, se cansa. O mesmo Cristo que come e bebe na casa de ricos também é o mesmo que não tem onde reclinar a cabeça. O mesmo Cristo que ressuscita mortos não salva a si mesmo da morte. E o próprio São Paulo que diz que aprendeu a viver na abundância e na escassez, ser acolhido, mas também ser rejeitado, denunciado, açoitado, decapitado. E diante disso, podemos nos questionar do porquê do sacrifício, ou fugir dele. O sofrimento, o sacrifício, deixa de ser uma fatalidade, porque agora ele nos assemelha a Jesus Cristo. E a grande razão aí da mortificação deve ser o amor. Ele disse que se a gente for analisar a vida dos santos, a gente vai ver que eles nunca se aceitaram como eram, mas que lutaram até o fim para dominar e ultrapassar o próprio temperamento. São José Maria que diz: onde não há mortificação, não há virtude. Desde as virtudes teologais como fé, esperança e caridade, as cardeais, justiça, fortaleza, prudência, e também as virtudes humanas, todas elas só são alcançadas se houver mortificação. Então, se você quiser conquistar a virtude da ordem, será necessário você vencer muitos detalhes que custam para você cumprir o horário, hierarquizar as tarefas, ter um lugar para cada coisa, ser pontual, não ter preguiça. Se você quer ter o controle sexual, viver a castidade, vai precisar de autodomínio. Dizia São Jerônimo: se queres guardar a mais bela das virtudes, que é a castidade, devemos saber que ela é uma rosa que somente floresce entre espinhos e, portanto, só encontramos, como todas as outras virtudes, numa pessoa mortificada. Da mesma forma, se a gente quer a humildade de coração para nos assemelharmos a Cristo, será necessário reconhecer os nossos erros com uma sinceridade que machuca o ego, engolir seco as humilhações e fugir dos aplausos. Em outras palavras, para onde você quer ir, é preciso ir por onde não se quer ir. São Gregório Magno dizia o seguinte: querem contentar-se com o que têm, mas sem padecer necessidades. Ser casto, mas sem mortificar o corpo. Ser paciente, mas sem ninguém que os ultraje. Quando procuram adquirir virtudes e ao mesmo tempo fogem dos sacrifícios que as virtudes trazem consigo, assemelham-se aos que, fugindo do campo de batalha, quereriam ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Muito forte essa frase, não é mesmo? Depois ele vai dizer que as nossas faltas e pecados, elas pedem dor e reparação. E quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente sofre por tê-lo magoado, e que se a gente não avançar na vivência do amor a Deus, a gente não sentir necessidade de ser generoso em reparar as antigas ou as atuais faltas, algo está de errado. Ele disse que toda a tarefa apostólica dos cristãos se resume em participar do sacrifício redentor de Cristo e em sermos corredentores com Ele. Todos nós somos chamados a participar do sofrimento por meio do qual se realizou a redenção e pelo qual foi redimido todo o sofrimento humano. Porque Cristo, Ele elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível da redenção. E Deus procura amigos da cruz para continuar, através deles, a sua obra de resgate dos homens. Isso quer dizer que a ação apostólica, a sua eficácia, vem do sangue de Cristo, e que todo o trabalho de evangelização ele deve ser precedido e acompanhado de oração e de sacrifício pessoal, porque esse é o canal onde esse sangue se espalha e irriga os membros do corpo de Cristo. A palavra paciência vem da mesma raiz etimológica que a palavra padecimento. Muitas vezes o padecimento ele é inevitável e exige paciência. E mesmo que haja paciência, o padecimento ele não deixa de existir, porque essa é a lei da vida, e se rebelar contra isso é se rebelar contra a realidade, contra a existência. Depois ele vai dizer que a mortificação e a penitência cristã às vezes não é fácil, mesmo para quem a pratica assiduamente. E a gente dificilmente vai se acostumar a fazer penitência. E aí ele disse que a gente sempre precisa de uma compreensão intelectual dos motivos pelos quais estamos sofrendo e também renovar os sentidos daquilo e os motivos daquilo, né? E sempre fazer um oferecimento. Então a gente precisa atualizar esses motivos, colocar um sentido e um valor nele. Ele dá o exemplo: você sentiu uma gripe, uma dor de cabeça. Então você pode sempre oferecer esses incômodos para a conversão dos pecadores ou em reparação dos seus pecados. Ele vai dizer que existem duas formas de mortificação
a ativa e a passiva. E resumidamente, a ativa é aquela que a gente procura fazer por conta própria e a passiva é aquela que nos acontece sem a nossa vontade. A mortificação passiva é aquela que é melhor se recebida com amor e oferecida a Deus. Ela produz paz no seu coração em meio à dor. Ao contrário disso, se você não aceita os sofrimentos, você fica revoltado, triste, você fica em rebeldia, se isola dos outros e se afasta de Deus, não vai te gerar nenhum fruto. Já o sofrimento que procede de fatores externos, se você encarar como prova de que Deus está com você muito mais do que nas alegrias, Ele está com você mais ainda nesses momentos difíceis, então você vai ter aí o verdadeiro traço, a verdadeira identidade de filho bem amado por Deus. Também vai dizer que a mortificação ela não deve ser somente passiva. Não é só aceitar as coisas desagradáveis que nos acontecem pacientemente, mas também ela deve ser ativa. A gente tem que sempre buscar, não se limitar apenas a esperar as tribulações ou as contrariedades que nos acontecem. Ele diz que algumas pessoas podem achar que isso daí é exagero, porque a vida já tem sofrimento, para que você vai procurar mais? No entanto, ele vai dizer que a vida interior, ela necessita tanto da mortificação que a gente tem que procurá-la ativamente. E que a mortificação que nos vem pela vida, pelas circunstâncias, elas são importantes e valiosas, mas elas não podem ser uma desculpa para a gente recusar uma generosa expiação voluntária, porque será sinal de um verdadeiro espírito de penitência. Como diz o salmista, eu te oferecerei um sacrifício voluntário, celebrarei o teu nome, Senhor, porque és bom. Depois ele vai ensinar então como devem ser essas mortificações ativas. Ficamos por aqui, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas para que mais pessoas sejam edificadas com essa leitura riquíssima. Ajude o meu apostolado comprando o livro pelo link da Amazon ou usando o cupom TAISA5 no site da Vide, da Eclese ou Livrarias Católicas Conservadoras. O link vai estar na descrição. Se você quiser me ajudar diretamente, incentivar aqui o meu apostolado, você pode contribuir com qualquer quantia. Pode ser R$5, R$10, R$50, o que você puder. Aqui no botão Valeu, que é um coração. Ou se você preferir, diretamente pelo meu Pix, vai estar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.